Mabuhay, aqui é o Flávio Gaviloski, seja novamente muito bem-vindo e na nossa aula de hoje eu quero te dar duas dicas de como manter o fio da sua faca, como que você sabe, né, que você está fazendo o caminho correto na hora de afiar ela. E para isso você só precisa de dois conceitos, dois princípios que vão te ajudar muito. Um é na hora de você afiar ela e a outra é você acertar o fio, porque não necessariamente quando você afia a sua faca, você acerta o fio e às vezes pode acabar complicando, né? Às vezes tem algumas pessoas que dizem que acabam mais desafiando a faca do que afiando propriamente dita. Então assim, o conceito geral de afiação é o quê? Você fazer um desbaste do material a ser afiado. Quando eu digo material é porque a gente, né, embora a gente esteja falando da faca, eu poderia fazer isso em qualquer outro tipo de objeto. Então, por exemplo, na faca é um pedaço de metal, né, normalmente aço, mas pode ser qualquer outro metal, que ele é mais ou menos assim. E aí você vai desbastando as laterais dele até que ele vai se encontrando ali no meio, e isso é o que a gente entende por fio, certo? Então, quanto mais você desbasta essas laterais, ele vai se chegando ao meio ali e aí você encontra o fio. Isso você pode, como eu disse, aplicar em vários outros tipos de materiais, como um pedaço de plástico, por exemplo. Você pega uma caneta e começa a desbastar as pontas até que ela se encontre e fica uma ponta bem afiada. Isso pode ser feito com madeira até mesmo. É claro que o resultado não vai ser necessariamente o mesmo de uma faca, mas você consegue afiar, você consegue deixar uma ponta e você vai ter um objeto perfurante ou cortante. Então qualquer superfície mais porosa, mais dura que aquele material vai conseguir permitir com que você crie um fio ou uma ponta nesse sentido. Então, por exemplo, uma faca, eu não preciso ter necessariamente uma pedra super boladona, estilosa, né, daquelas 2.000, 3.000 e etc. Não precisa disso não. Você consegue fazer o fio de uma faca desde uma lixa, né, dessas lixas à parede mesmo, até uma pedra, um tijolo, enfim, existem várias formas de você afiar ela. Então é só você ter essa ideia de que você está desbastando o metal. É claro que quando você tem mais granulado aquela superfície, ela é mais porosa, mais metal ela vai de fato tirar. Então não sei se você já teve a oportunidade de pegar essas lixas que vendem no mercado mesmo, ou até mesmo essas lixas de lixar parede. Você viu que tem algumas que são mais granuladas, certo? Parece que tem como se fossem umas pedrinhas mesmo, né? E as outras são mais lisinhas. Quanto mais lisa ela for, menor são esses grãos, logo menos metal ela vai tirar e ela vai fazer, né, mais ou menos como se fosse um alinhamento ali, ela vai deixar mais liso o fio. Não é exatamente isso, mas é só para ficar um pouquinho mais claro. Então ela tira menos metal e trabalha um pouco, como se fosse uma precisão um pouco maior com o seu fio. E aí tem aquelas pedras de gramatura de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, que eu já acho um exagero, principalmente falando de uma faca de combate, né? Existem sim alguns equipamentos que podem de fato precisar disso, mas é a gente lembrar que quanto mais fino for o seu fio, maior é a chance de ele acabar perdendo o fio, porque você, como eu disse, é um fio extremamente fino, certo? Você vai deixando ele mais fino, logo quanto mais fino ele for, mais sensível ele fica. É um corte ali, uma porrada que você der em alguma superfície, isso já vai fazer aquela quebra do fio, e aí você vai ter que afiar tudo de novo. Então, né, tem essas variações aí entre deixar fios mais grossos e fios mais finos. Mas uma coisa que aí muitas pessoas acabam relatando, que quando elas fazem esse processo de afiação, é que às vezes parece que a faca perdeu mais fio do que ganhou. Ela tinha um fio mais ou menos bom, falou, vou afiar minha faca, e quando ele termina parece que ele tirou totalmente o fio. Isso acontece por conta do assentamento do fio. Então, duas coisinhas que você tem que prestar atenção. Primeiro, na hora de afiar, certo? Você sempre deve manter a afiação em um movimento linear, ou seja, tentar deixar ele sempre no mesmo ângulo. Eu sei que isso é difícil, tá? Principalmente quando você faz isso de forma manual, mas é sempre tentar deixar mais ou menos no mesmo ângulo e manter o movimento linear. Então, por exemplo, tá, vou pegar uma faca aqui fica mais fácil. Pode ser essa aqui mesmo. Então, se eu estou colocando lá ela num ângulo determinado, um dedo, dois dedos, não importa, eu vou estar fazendo, por exemplo, esse movimento
eu preciso manter, eu posso fazer esse movimento, eu posso fazer este movimento, eu posso fazer este movimento, eu posso fazer este movimento, o movimento em si não importa. O importante é que você mantenha ele, seja para um lado da faca, seja para o outro lado da faca. Então se eu quiser fazer isso aqui, quiser fazer isso aqui, quiser fazer isso aqui, também não faz diferença, tá? Desde que você mantenha isso de forma linear e uniforme. Linear, você manter sempre o mesmo movimento, e uniforme é que se você faz para um lado, você deve fazer para o outro também. Isso vai já ajudar muito na hora de você afiar a sua faca. O segundo ponto é você fazer o assentamento do fio. Às vezes, quando você faz esse processo de afiação, então você fez lá a pontinha. Às vezes ela fica mais ou menos direcionada para um lado. Como o fio ele é muito fino, logo ele fica mole, digamos assim, ele fica mais maleável. Então, dependendo da força que você aplicou ali na hora de afiar, ele pode acabar indo para um lado ou para o outro. E aí, pensa comigo, então tá aqui o seu fio. Tudo que passa aqui no meio é onde vai gerar o corte. Se ele tá levemente assim, né, e o objeto que for passar for aqui na lateral, logo ele não vai cortar. Parece que a sua faca perdeu o fio, mas é só porque às vezes o fio ele está levemente torto. E aí o que você faz? Você pega um objeto mais mole, tá, que o seu aço. Por exemplo, tem algumas pessoas que usam justamente o couro, pode ser um cinto, pode ser até mesmo um pedaço de madeira, né? Você pega um tronco ali, um pedaço de madeira, e aí você faz esse movimento. Ó, por exemplo, podia usar o meu livro aqui e fazer esse movimento de como se estivesse passando, sei lá, passando margarina no pão ali, manteiga, sei lá, alguma coisa. Esse movimento aqui para fazer esse alinhamento. Então você faz com que, né, a sua faca esteja mais ou menos com o fio aqui, você vai meio que alinhando ela. Novamente, seguindo movimentos lineares e uniformes, ou seja, linear, manter sempre o mesmo movimento, e uniforme, fazer isso para ambos os lados. Não adianta nada você, por exemplo, fazer, né, um movimento desse de assentamento, de fazer assim, e do outro lado você fazer isso, né? Então você tem que manter, por exemplo, esse movimento ou esse movimento para ambos os lados. A direção em si não faz diferença. O importante é que ele tem que ser linear e uniforme. E você seguindo essas duas dicas, com certeza o seu fio vai ter muito mais desempenho, perfeito? Então, um forte abraço, até amanhã, Mabuhay!